Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 22 de fevereiro de 2022. Vamos falar hoje sobre o reconhecimento que o ditador da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu as pseudo-separatistas repúblicas de Donbass e ordena às tropas russas que ocupem a região. Primeiramente quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Até agora, os avisos de Biden em janeiro sobre uma possível incursão russa provou ser a mais precisa de todas as previsões de inteligência dos Estados Unidos da América. Embora possa não se encaixar exatamente no cronograma previsto, uma invasão russa está acontecendo na Ucrânia. Segue-se uma frenética 24 horas de diplomacia internacional e aí o teatro do Kremlin na segunda-feira próxima passada, que foi ontem, que levou o presidente russo Vladimir Putin a reconhecer as autodeclaradas repúblicas nas províncias de Donetsk e Luhansk, na região de Donbass, na Ucrânia, como estados independentes. As tropas russas que o Kremlin afirma serem mantenedoras da paz agora estão se movendo para a região por ordem de Putin. Na realidade, ele já tinha tropas russas lá. O reconhecimento não deve cobrir a totalidade das duas províncias, 2/3 das quais ainda estão sob o controle de Kiev, mas sim as fronteiras de fato estabelecidas até hoje por pseudo-separatistas pró-Rússia, que na realidade esses pseudo-separatistas têm uma minoria de soldados recrutados em Donetsk e Luhansk, uma maioria do grupo Wagner, o exército privado russo, e o próprio exército russo das divisões do Sul, que tem sede na Crimeia. Ao mover mais forças russas para o território, já sob controle russo, não está imediatamente claro o quanto isso mudará as coisas no terreno, no chamado teatro de operações. O que está claro é que os acordos de Minsk, que buscavam consagrar a autonomia de Donetsk e Luhansk dentro de um Estado ucraniano, estão agora em frangalhos e todos os mais itens desse acordo de Minsk. O que a Rússia de fato ganha com isso é dar-se um salvo-conduto para tomar ações dentro da parte ocupada de Donbass. Também pode, como autonomeada força de paz, fazer ações contra a Ucrânia, sempre com a mentira putinista para calar os ucranianos que estão violando cessar-fogo, quando os violadores são os falsos separatistas, mas homens do grupo Wagner que fazem o papel de exército separatista, assim como as tropas russas já existentes na região. E isso é muito grave, é uma quebra da ordem internacional. Apesar dessa realidade, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou na segunda-feira o seguinte, dizendo: estamos em nossa própria terra, não temos medo de nada nem de ninguém, não devemos nada a ninguém e não daremos nada a ninguém. Os Estados Unidos reagiram imediatamente com consternação, proibindo imediatamente os cidadãos americanos de fazer negócios com as possíveis repúblicas, ou seja, uma sanção mista, porque ele sancionou até agora somente os cidadãos e dirigentes de Donetsk e de Luhansk. Agora é o teste para saber se as sanções abrangentes ameaçadas para tal ocasião serão impostas e se os países europeus estão dispostos a acompanhá-las, dados os riscos imediatos para suas economias. Uma alta fonte do governo Biden, falando a repórteres na noite de segunda-feira, indicou que a Casa Branca continuaria com uma abordagem leve. As tropas russas que se deslocam para o Donbass não seriam em si um novo passo, o que está correto a Casa Branca. A Rússia tem forças na região de Donbass nos últimos 8 anos, disse o alto funcionário da Casa Branca, o que está totalmente correto. O que não fecha aí é que ele violou uma ordem jurídica internacional. Eram regiões que eles chamavam de separatistas, vocês já estão cansados de saber como eu encaro essa questão, mas que ele agora deu um caráter jurídico de república independente a essas duas cidades-estado, que tem só 30% da região de Donbass.
No entanto, mais sanções parecem estar a caminho, apesar do que o funcionário, desse alto funcionário, falou. Falando no final do domingo, um funcionário da Casa Branca disse que o governo Biden estava coordenando com aliados e parceiros o anúncio esperado para sanções. Na minha visão de análise sobre a geopolítica mundial, a diplomacia está sendo mantida como uma opção entre os Estados Unidos e a Rússia ainda, sem nenhuma palavra ainda sobre se uma cúpula Biden-Putin, que estava sendo acertada pelo presidente da França, Macron, será cancelada ou não após as ações de segunda-feira do ditador russo Vladimir Putin. Aqueles que se perguntam o que poderia acontecer a seguir podem encontrar um paralelo importante, comparando apenas com a Ossétia do Sul, que pertence à Geórgia. Que foi dita pelos russos também que era uma região separatista que a Rússia reconheceu como independente em 2008. A Rússia invadiu lá em 2007 e em 2008 ela reconheceu a independência. É o único país do mundo e algumas repúblicas aliadas a Moscou, como Bielorrússia, Venezuela e outras, que reconheceram a independência da Ossétia. Na realidade, essa declaração de segunda-feira combina muito com a redação de 2008 do Kremlin, ou seja, eles fizeram praticamente a mesma coisa. O mundo na época não fez nada, a não ser condenações ao episódio com o blá 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 diplomático usual, recheado de protestos e palavreado bonito. Agora eu quero frisar bem a posição do canal, a minha posição aqui sobre isso. A silenciosa reação internacional a esse episódio é algo que não pode ser repetido. E a Alemanha já mostrou uma posição firme, que estava todo mundo desconfiado dela, e já começou dando exemplo. E hoje, pela manhã, ela cancelou o gasoduto Nord Stream 2. Isso tem um impacto grande sobre a economia russa, é claro, e sobre também o aquecimento das residências alemãs. Os alemães vão sentir um pouco de frio, mas os russos vão deixar de receber o dinheiro pela venda de gás, ou seja, a Alemanha recebia de todo o volume do gás da Rússia apenas 40% do volume total. O presidente russo, o Vladimir Putin, ele na realidade atendeu a um pedido do parlamento da Rússia que serviu a ele, ou seja, ele havia combinado que o parlamento deveria pedir, e na semana passada o parlamento russo pediu ao presidente que reconheça formalmente as duas repúblicas de Donbass, que ficam no sudeste da Ucrânia. Bom, então ele fez isso agora. Eu acho que ele não tinha esse plano, que quando ele recebeu na sexta-feira, ele disse que ia deixar e ia pensar quando poderia fazer. Mas como até agora, tudo o que ele pensava sobre a invasão, que eu acho que não começou, mas poderá começar de uma maneira mais firme, ele quebrou a cara em tudo, porque os americanos sempre estavam descobrindo e ele concentrando cada vez mais tropas e chegando as tropas perto da fronteira com a Ucrânia, descobriram a data, disseram a data e ele começou a ficar, tudo estava vazando, ou seja, ele mandou o serviço de informações procurar onde que estava o vazamento de informações. Como ele recebeu na sexta, ele ficou só com ele a decisão, decidiu na segunda-feira, numa reunião do Conselho de Segurança, para ninguém dizer nada antes. Embora que, como a Duma pediu, então o mundo ficou sabendo, a Duma é o parlamento. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, criticou essa decisão da Duma, que mandou para esse pedido para o presidente. Disse nessa crítica, ele criticou uma medida desses parlamentares russos, das regiões separatistas apoiadas pela Rússia, como a Rússia chama de separatistas, para elas serem independentes. Ele disse que isso é legal e vai atrair uma resposta rápida dos Estados Unidos. E isso vai trazer um impasse maior numa provável escalada militar da Rússia com a Ucrânia e principalmente com os Estados Unidos, embora que o presidente Biden ainda está apostando na negociação que terá com o presidente Putin. Espera-se que tenha. Os russos agora fizeram um corpo mole, mas vão para essa discussão.
né? Sem nenhuma dúvida, isso é importante para eles, essas negociações, e evitar um derramamento de sangue maior do que já houve e que está havendo nessa guerra que está lá meio morna. Então, eles já estavam dentro da Ucrânia há 8 anos, né? Na Crimeia, que eles invadiram e anexaram. Já estavam em Donbass, mas não reconheciam que estavam lá. Mas os satélites russos e da OSCE, da Europa, já tinham detectado tropas russas que estavam sob o comando da divisão sul da Rússia, cuja sede eles colocaram na Crimeia, ou seja, os russos já estavam lá dentro. Mas agora eles oficializaram isso e mandaram mais tropas que já chegaram, que já estão lá porque elas estavam próximas. E mesmo porque ali acomoda melhor as tropas russas. Agora você veja, ele já estava pensando em fazer isso na semana passada, apesar de dizer para a Duma que não sabia quando ia fazer, para responder ao parlamento que não sabia, ele já tinha isso na cabeça, não deve ter dito para muita gente para não vazar, né? Ficou só na discussão aquela declaração do Blinken e ele já estava planejando fazer isso. Por quê? Porque na semana passada eles pegaram os habitantes das 2 pseudo-repúblicas e mandaram tudo a mais ou menos um pouco mais de 100 quilômetros para dentro da Rússia, numa cidade chamada Rostov, dizendo que iria abrigá-los, fizeram alojamentos, e aí o Putin mais uma vez contou a mentira, né? Ele tem um nariz grande que está crescendo bastante, contou a mentira que os ucranianos vão atacar. E ele fez isso lá agora sem povo lá, ou pelo menos com o mínimo de população. Ele pegou um montão de ônibus e mandou as pessoas todas para Rostov-Don. Para que ele fez isso? Para evitar manifestações, ou seja, contrárias, ou seja, a favor. Eles na realidade ficaram com medo. E isso poderia desfavorecê-los. Porque só a cidade de Donetsk, que eu me lembro, eu conheço, já visitei antes da guerra, Donetsk, era uma cidade bonita, hoje está toda quebrada, com bombardeada e tal. Era uma cidade muito bonita. Essa cidade de Donetsk, ela tinha em perto quase 1.200.000 habitantes. Hoje, todas as 2 que eles chamam de repúblicas, que estão ali em Donetsk e Luhansk, tem as 2 juntas 720.000 habitantes, que são os passaportes russos que eles distribuíram. O povo fugiu, e para onde que fugiu a maioria? Fugiu para a Ucrânia. Os poucos que foram para a Rússia, o Putin mandou-os para lugares longínquos, muito piores do que Donetsk. Mandou lá no Ártico, para Murmansk, um lugar que é inverno o ano inteiro, né? Etc. Mandou lá para a Ásia, ele mandou, vocês vão para lá. Não recebeu eles em Moscou, nem os que tinham parentes. Então você veja que lá o jogo é bruto. Então ele também ficou com medo que esses 700.000 que estão lá poderiam protestar, né? Não sabe, lógico que tem gente que deve ser a favor dessas repúblicas, mas não necessariamente todos, e eles se preveniram mandando todos para lá. Vamos ver como é que vai ser o desdobramento, se vai haver uma invasão continuada. Cheguei na conclusão na minha análise. Não vai haver invasão assim imediata. Ele acho que não está preparado para pegar toda a Ucrânia. Ele está preparado com essas 190.000 tropas que estão lá agora, de pegar Donbass, o resto, os 2/3, talvez fazer uma guerra ali, né? Ele pegou 1/3 de Donbass. Ele deve ter interesse em pegar 2/3. Tem uma província do lado chamada Kherson, que é a passagem para a Crimeia, que não vai, da onde ia a água da Ucrânia e não vai mais. Então ele tem interesse nisso, mas também não vai ser fácil, né? Vamos continuar acompanhando e discutindo isso aí com vocês no nosso canal. Quero agradecer a vocês que assistiram. Tenho certeza que assistiram aqui, gostaram do vídeo. Não esqueçam de dar um like. Convido você, preciso de você que se inscreva no canal. Venha comigo, venha conosco, conto você. Inscreva-se no canal do Velgas. E compartilhe com suas redes sociais. Obrigado a todos, paz e bem. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe a humanidade e todas as pessoas, homens e mulheres de bem, que querem a paz.